O som dos saltos de Cecília Almeida ecoava pelo corredor de mármore da cobertura luxuosa em São Paulo. Ela parou diante do espelho, ajustando o vestido de gala que abraçava suas curvas. Seus dedos, tão hábeis em salvar vidas, agora tremiam levemente ao tentar fechar o colar de diamantes. Um suspiro escapou de seus lábios, carregado do peso de uma vida que, aos olhos do mundo, parecia perfeita. Cecília observou seu reflexo, notando as pequenas linhas de expressão que começavam a se formar ao redor dos olhos. Eram as marcas de uma mulher que vivia intensamente, tanto no trabalho quanto em sua vida pessoal. "Deixe-me ajudar você com isso", disse uma voz grave e familiar atrás dela. Ricardo, seu marido, surgiu no reflexo do espelho, um sorriso caloroso em seu rosto bem barbeado. Ele pegou o colar das mãos dela e, com delicadeza, o fechou ao redor de seu pescoço. "Você está deslumbrante", murmurou Ricardo, seus olhos brilhando de admiração. "Pronta para ofuscar todos no evento?" Cecília forçou um sorriso, sentindo uma pontada de culpa por não conseguir compartilhar o entusiasmo do marido. "Claro", respondeu ela, virando-se para encará-lo. "Você também está muito elegante." Ricardo ajeitou a gravata, parecendo satisfeito consigo mesmo. "Bem, temos uma reputação a manter, não é mesmo? O casal de ouro de São Paulo." As palavras dele ecoaram na mente de Cecília enquanto desciam de elevador até a garagem do prédio. Casal de ouro. Era assim que todos os viam, a brilhante cirurgiã cardíaca e o empresário bem-sucedido do ramo imobiliário. Uma vida de luxo, eventos sociais e admiração pública. Mas por trás dessa fachada reluzente, Cecília sentia um vazio que crescia a cada dia. O motorista os aguardava com a porta da limusine aberta. Ricardo fez um gesto galante, permitindo que Cecília entrasse primeiro. Enquanto o carro deslizava pelas ruas iluminadas da cidade, Cecília olhou pela janela, perdida em pensamentos. Sua mente vagou para o hospital, para os pacientes que deixará aos cuidados de sua equipe. Era lá que ela se sentia verdadeiramente viva, com as mãos enluvadas, concentrada em cada batida de um coração exposto. A adrenalina de uma cirurgia de emergência, a satisfação de ver um paciente recuperado, eram essas as coisas que davam sentido à sua existência. Um drink antes de chegarmos, a voz de Ricardo a trouxe de volta ao presente. Ele já estava servindo 2 taças de champanhe. Cecília aceitou a bebida, seus dedos roçando os dele por um momento. Houve um tempo em que esse simples toque fazia seu coração acelerar. Agora, ela sentia apenas uma familiar sensação de conforto. "A nossa vida maravilhosa", brindou Ricardo, erguendo sua taça. Cecília retribuiu o gesto, as bolhas douradas dançando em sua taça. "A vida", ela respondeu, bebendo um gole e sentindo o líquido gelado descer por sua garganta. O carro parou suavemente diante de um edifício imponente. Flashes de câmeras já esperavam na entrada. Ricardo saiu primeiro, estendendo a mão para ajudar Cecília. Ela respirou fundo, colocando seu melhor sorriso antes de emergir para a luz dos holofotes. "Doutor Almeida." "Senhor Almeida", os repórteres gritavam, ansiosos por uma declaração ou uma foto. Cecília e Ricardo posaram brevemente, seus sorrisos praticados escondendo qualquer sinal de tensão ou cansaço. Enquanto caminhavam pelo tapete vermelho, Cecília sentiu seu celular vibrar dentro da pequena bolsa de festa. Normalmente, ela ignoraria, mas algo a fez discretamente verificar a tela. Seu coração quase parou ao ler a mensagem: "Doutor Almeida, emergência no hospital. Paciente com condição cardíaca rara. Precisamos de você." Cecília hesitou por um momento, dividida entre o dever profissional e as obrigações sociais. Ricardo, percebendo sua pausa, inclinou-se para sussurrar em seu ouvido: "Está tudo bem, querida?" Ela olhou para o marido, para a multidão de celebridades e socialites que os esperava dentro do evento, e então de volta para o celular. Naquele instante, Cecília tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas. "Ricardo", ela disse, sua voz firme apesar do turbilhão de emoções. "Preciso ir ao hospital. É uma emergência." A expressão de Ricardo oscilou entre surpresa e desapontamento. "Mas o evento, todos estão esperando por nós." Cecília tocou gentilmente o braço do marido. "Eu sei, e sinto muito."
Mas há uma vida em jogo. Você entende, não é? Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos perfeitamente penteados. Claro que entendo. É o seu trabalho. Vá, eu cuido das desculpas aqui. Com um rápido beijo no rosto de Ricardo, Cecília se virou e caminhou rapidamente de volta à limusine, ignorando os olhares curiosos e os flashes das câmeras. Enquanto o carro se afastava em direção ao hospital, ela não podia imaginar como essa noite mudaria tudo em sua vida aparentemente perfeita. O hospital pulsava com a energia frenética típica de uma emergência. Cecília correu pelos corredores, seus saltos altos ecoando no piso de linóleo. Ela entrou na sala de preparação cirúrgica, trocando rapidamente o vestido de gala por um jaleco Scrubs. "Qual é a situação?", perguntou ela, amarrando a máscara cirúrgica. Dr. Felipe, um residente jovem e talentoso, respondeu ofegante, paciente masculino, 45 anos, apresentando uma condição cardíaca extremamente rara. "Já está na mesa de cirurgia." Cecília sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Era para isso que ela vivia, o desafio de salvar vidas contra todas as probabilidades. Ela entrou na sala de cirurgia, as luzes fortes iluminando o paciente inconsciente. Mas quando seus olhos pousaram no rosto do homem, Cecília congelou. O mundo ao seu redor pareceu desaparecer, e ela se viu transportada de volta no tempo. "Gustavo", ela sussurrou, quase inaudível sob a máscara. Memórias inundaram sua mente. Gustavo Mendes, seu primeiro amor, seu companheiro de faculdade. O homem que ela pensou que seria seu para sempre, até que a vida os separou. Agora, ele estava ali, sua vida literalmente em suas mãos. "Doutor Almeida?" A voz de uma enfermeira trouxe de volta a realidade. "Está tudo bem?" Cecília piscou rapidamente, forçando-se a focar. "Sim, sim. Vamos começar." As horas seguintes foram um borrão de concentração intensa, decisões rápidas e habilidade cirúrgica. Cecília trabalhou incansavelmente, suas mãos movendo-se com precisão milimétrica. Cada sutura, cada movimento era crucial. Enquanto lutava para salvar a vida de Gustavo, Cecília não podia evitar que fragmentos do passado invadissem sua mente. O primeiro beijo deles no laboratório de anatomia. As noites de estudo que se transformavam em conversas profundas sobre a vida e o futuro. A promessa de amor eterno feita sob as estrelas numa noite de verão. "Pressão caindo", gritou um dos assistentes, arrancando Cecília de suas lembranças. "Mais 2 unidades de sangue, agora", ordenou ela, sua voz firme apesar do turbilhão emocional em seu interior. As horas se arrastaram. O bip constante dos monitores cardíacos, o zumbido das máquinas, tudo se misturava numa sinfonia tensa de vida e morte. Cecília sentiu o suor escorrendo por suas costas, mas suas mãos permaneciam firmes. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o ritmo cardíaco de Gustavo se estabilizou. Cecília deu o último ponto, recuando um passo da mesa de cirurgia. "Fechem para mim", ela disse para a equipe, sua voz traindo o cansaço. "Bom trabalho, pessoal." Cecília saiu da sala de cirurgia, suas pernas tremendo ligeiramente. Ela se apoiou na parede do corredor, fechando os olhos por um momento. A adrenalina começava a diminuir, deixando-a exausta física e emocionalmente. "Doutor Almeida?" Era Dr. Felipe novamente. "A cirurgia foi incrível. Como você sabia exatamente o que fazer com uma condição tão rara?" Cecília abriu os olhos, encarando o jovem médico. "Anos de experiência, Felipe. E às vezes, um pouco de intuição." Ela não mencionou que conhecia o corpo de Gustavo como se fosse o seu próprio. Que cada batida daquele coração já havia sido música para seus ouvidos muito tempo atrás. "O paciente, e ele significa algo para você?" Felipe perguntou hesitante, notando a expressão distante de Cecília. Ela considerou mentir, dizer que era apenas mais um caso. Mas algo dentro dela se rebelou contra a ideia de negar a importância de Gustavo. "Ele era alguém muito importante para mim", Cecília admitiu suavemente. "Há muito tempo." Felipe assentiu, compreensivo. "Entendo. Bem, graças a você, ele terá uma segunda chance." As palavras do residente ecoaram na mente de Cecília enquanto ela caminhava até a sala de descanso dos médicos. Uma segunda chance. O que isso significaria para ela? Para Gustavo?
Para seu casamento com Ricardo? Cecília se deixou cair pesadamente numa poltrona, finalmente permitindo que as emoções a dominassem. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto, lágrimas de alívio, de medo, de confusão. Seu celular vibrou, lembrando-a do mundo além das paredes do hospital. Era uma mensagem de Ricardo. Como foi a emergência? Está tudo bem? Cecília olhou para a tela, sentindo uma onda de culpa. Como ela poderia explicar o que acabará de acontecer? Como poderia contar a Ricardo que o homem que ela acabará de salvar era alguém que um dia significou o mundo para ela? Seus dedos pairaram sobre o teclado, incertos. Finalmente, ela digitou uma resposta simples: cirurgia bem-sucedida. Conversamos em casa. Enviando a mensagem, Cecília deixou o celular cair no colo. Ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Uma batalha não no campo da medicina, mas no território traiçoeiro do coração humano. Do lado de fora da janela, o céu começava a clarear com os primeiros raios do sol. Um novo dia estava nascendo, trazendo consigo promessas e desafios que Cecília mal podia imaginar. Enquanto observava o nascer do sol, ela se perguntava como sua vida, tão cuidadosamente construída e aparentemente perfeita, mudaria nas próximas horas e dias. Com um suspiro profundo, Cecília se levantou. Ela tinha que ver Gustavo, verificar sua recuperação. E depois ela teria que enfrentar Ricardo e as consequências de uma noite que havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Caminhando em direção à UTI, Cecília sentiu o peso de suas escolhas, passadas e presentes. Cada passo a levava mais perto de um futuro incerto, um futuro onde o passado e o presente colidiam de maneira imprevisível. Cecília parou diante da porta da UTI, seu coração batendo forte no peito. Através do vidro, ela podia ver Gustavo, imóvel na cama, conectado a várias máquinas. Respirando fundo, ela entrou no quarto. O som rítmico do monitor cardíaco preencheu seus ouvidos. Cecília se aproximou da cama, seus olhos percorrendo o rosto familiar de Gustavo. Os anos haviam deixado suas marcas, algumas rugas ao redor dos olhos, fios grisalhos nas têmporas, mas ainda era o mesmo homem que ela conhecera tantos anos atrás. Oi, Gus, ela sussurrou, usando o apelido que não pronunciava há tanto tempo. Sua mão encontrou a dele, os dedos se entrelaçando quase por instinto. Você nos deu um belo susto. Cecília sabia que ele não podia ouvi-la, mas falar parecia natural, como se estivessem de volta aos velhos tempos, conversando até o amanhecer. Sabe, eu nunca imaginei que nos encontraríamos assim, ela continuou, sua voz baixa e trêmula. Você sempre disse que eu seria uma cirurgiã brilhante, lembra? Bem, acho que você estava certo. Um sorriso triste brincou em seus lábios enquanto as memórias fluíam. Noites de estudo na biblioteca da faculdade, sonhos compartilhados sobre o futuro, o sabor do primeiro beijo. Doutora Almeida? A voz da enfermeira a sobressaltou. Cecília soltou rapidamente a mão de Gustavo, sentindo-se como uma adolescente pega fazendo algo errado. Sim, ela respondeu, tentando recuperar a compostura. Desculpe interromper, mas há um homem perguntando por você na recepção. Ele diz ser seu marido. O coração de Cecília afundou. Ricardo. Em meio ao turbilhão emocional da cirurgia e do reencontro com Gustavo, ela quase se esquecera dele. Obrigada, ela disse à enfermeira. Diga que já estou indo. Cecília lançou um último olhar para Gustavo antes de sair. Volto logo, prometeu em voz baixa. No caminho para a recepção, Cecília tentou organizar seus pensamentos. Como explicaria a situação para Ricardo? Quanto deveria revelar? Ela ouviu antes que ele anotasse. Ricardo estava de pé, ainda vestido com o terno da noite anterior, o rosto cansado e preocupado. Quando seus olhos se encontraram, Cecília viu um misto de alívio e apreensão em seu olhar. Cecília, ele disse, caminhando em sua direção. Fiquei preocupado. Você não respondeu minhas mensagens depois daquela primeira. Desculpe, Ricardo, ela respondeu, aceitando o abraço que ele oferecia. A cirurgia foi complicada. Perdi a noção do tempo. Ricardo se afastou um pouco, estudando seu rosto. Está tudo bem? Você parece abalada. Cecília hesitou. Era agora ou nunca? Ricardo, precisamos conversar. Mas não aqui. A expressão dele se tornou séria. Tudo bem.
Quer ir para casa? Ela balançou a cabeça. Não posso deixar o hospital ainda. Que tal tomarmos um café no jardim? Preciso de ar fresco. Minutos depois, eles estavam sentados em um banco no jardim do hospital. O sol da manhã aquecia gentilmente suas peles, um contraste com a tensão que pairava entre eles. Ricardo, Cecília começou, suas mãos apertando o copo de café descartável. O paciente da cirurgia de ontem é alguém que eu conheci há muito tempo. Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. Ricardo permaneceu em silêncio, esperando. Seu nome é Gustavo Mendes. Nós namoramos na faculdade de medicina. Ricardo enrijeceu visivelmente. Namoraram? E você nunca mencionou isso antes? Cecília sentiu uma pontada de culpa. Foi há muito tempo, Ricardo. Achei que não importava mais. Mas importa agora, ele disse, sua voz carregada de uma emoção que Cecília não conseguia decifrar completamente. Raiva? Mágoa? Ciúme? Ele tem uma condição cardíaca rara, Cecília explicou. Eu sou uma das poucas cirurgiãs na cidade com experiência nesse tipo de procedimento. Não podia recusar. Ricardo se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro. Entendo o dever profissional, Cecília. Mas por que não me contou a verdade desde o início? Cecília sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Eu não sei. Tudo aconteceu tão rápido. E talvez eu tivesse medo da sua reação. Ricardo parou, virando-se para encará-la. Minha reação? Ou seus próprios sentimentos? A pergunta atingiu Cecília como um raio. Ela abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. A verdade era que ela mesma não sabia a resposta. Eu amo você, Ricardo, ela finalmente disse, sua voz quase um sussurro. Isso nunca mudou. Ricardo olhou por um longo momento, seus olhos buscando algo no rosto dela. Mas será que é o suficiente? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para ela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cecília sentiu como se estivesse à beira de um precipício, incerta se deveria recuar ou saltar. Preciso de tempo para pensar, Ricardo disse finalmente. E acho que você também. Ele se inclinou, beijando suavemente a testa de Cecília. Cuide do seu paciente. Conversaremos mais tarde em casa. Cecília observou Ricardo se afastar, uma mistura de alívio e angústia tomando conta dela. Ela sabia que esta conversa era apenas o começo. As próximas horas e dias seriam cruciais não apenas para a recuperação de Gustavo, mas para o futuro de seu casamento. Com um suspiro profundo, Cecília se levantou. Ela tinha pacientes para atender, uma rotina para manter. Mas no fundo de sua mente, uma tempestade de emoções e memórias continuava a se agitar, ameaçando mudar o curso de sua vida para sempre. Os dias que se seguiram foram um borrão de emoções conflitantes e responsabilidades profissionais para Cecília. Ela se jogou no trabalho, dividindo seu tempo entre consultas, cirurgias de rotina e, é claro, cuidando de Gustavo. A recuperação dele era lenta, mas constante. Cada dia trazia pequenos progressos que enchiam Cecília de uma mistura de alívio e ansiedade. Alívio por ver que ele estava melhorando, ansiedade pelo inevitável momento em que ele acordaria e a reconheceria. Em casa, as coisas com Ricardo estavam tensas. Eles mal se falavam além do necessário, dormindo em quartos separados sob o pretexto de não perturbar o sono um do outro devido aos horários irregulares de Cecília. Mas ambos sabiam que a verdadeira razão era o abismo emocional que havia se aberto entre eles. Numa tarde particularmente exaustiva, Cecília estava fazendo sua ronda habitual na UTI quando notou uma mudança nos monitores de Gustavo. Seu coração acelerou, não de preocupação médica, mas de antecipação. Ele estava acordando. Cecília se aproximou da cama, observando atentamente enquanto os olhos de Gustavo começavam a se mover sob as pálpebras. Lentamente, eles se abriram, piscando várias vezes para se ajustar à luz. Gustavo, ela chamou suavemente. Você está no hospital. Tudo ficará bem. Os olhos dele focaram nela, confusos a princípio, depois se arregalando em reconhecimento. Cecília, ele murmurou, sua voz rouca pelo desuso. O som de seu nome nos lábios dele enviou um arrepio pela espinha de Cecília.
Sim, sou eu, ela respondeu, tentando manter um tom profissional. Você teve uma cirurgia cardíaca. Estou cuidando de você. Gustavo tentou se mover, mas Cecília gentilmente o impediu. Calma, você precisa descansar. Temos muito tempo para conversar. Ele assentiu fracamente, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Você me salvou? Perguntou. Cecília sentiu um nó na garganta. Fiz o meu trabalho, respondeu simplesmente. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Gustavo. Sempre soube que você seria incrível. Antes que Cecília pudesse responder, a porta do quarto se abriu. Era Ricardo. O tempo pareceu congelar. Ricardo olhou de Cecília para Gustavo, sua expressão uma mistura de surpresa e algo que Cecília não conseguiu decifrar. Desculpe, Ricardo disse, sua voz tensa. Não sabia que você estava ocupada. Cecília se levantou rapidamente. Ricardo, eu. Mas ele já estava saindo, fechando a porta atrás de si. Cecília olhou para Gustavo, que parecia confuso com a cena. Quem era? Ele perguntou. Cecília fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Meu marido, respondeu finalmente. A expressão de Gustavo mudou, uma sombra passando por seu rosto. Oh, foi tudo que ele disse. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de perguntas não feitas e palavras não ditas. Cecília se viu dividida entre o dever profissional de cuidar de seu paciente e o impulso de correr atrás de Ricardo. Preciso ir, ela disse finalmente. Descanse. Voltarei para verificar como você está. Gustavo assentiu, seus olhos cheios de uma emoção que Cecília não se permitiu interpretar. Ela saiu do quarto, seu coração batendo forte no peito. No corredor, não havia sinal de Ricardo. Cecília correu para o elevador, descendo até o térreo. Ela o encontrou no jardim do hospital, sentado no mesmo banco onde tiveram sua conversa dias atrás. Ricardo, ela chamou, aproximando-se hesitante. Ele olhou para ela, seus olhos cansados e tristes. Então, ele acordou. Não era uma pergunta. Cecília assentiu, sentando-se ao lado dele. Sim, acabou de acordar. Ricardo ficou em silêncio por um momento, olhando para o horizonte. Como você se sentiu ao vê-lo consciente novamente? A pergunta pegou Cecília de surpresa. Ela hesitou, sabendo que sua resposta poderia mudar tudo. Eu me senti aliviada, ela começou lentamente. Como médica, ver um paciente se recuperar é sempre gratificante. Ricardo a interrompeu com um gesto. Não como médica, Cecília. Como mulher. Como a pessoa que um dia o amou. Cecília sentiu as lágrimas se formando em seus olhos. Eu não sei, Ricardo. Honestamente, não sei. Tudo isso é tão confuso. Ele se virou para encará-la, seus olhos buscando os dela. Você ainda o ama? A pergunta pairou entre eles, pesada e inescapável. Cecília sentiu como se estivesse à beira de um precipício, sabendo que sua resposta mudaria tudo. Ela começou, sua voz tremendo. Eu amo você, Ricardo. Isso eu sei com certeza. Mas Gustavo, ele faz parte do meu passado, um passado que eu pensei ter deixado para trás. Vê-lo novamente, salvar sua vida, e isso trouxe à tona sentimentos que eu não sabia que ainda existiam. Ricardo fechou os olhos, absorvendo suas palavras. Quando os abriu novamente, Cecília viu uma determinação que não estava lá antes. Acho que precisamos de um tempo, Cecília, ele disse suavemente. Tempo para você descobrir o que realmente quer. E tempo para eu decidir se posso lidar com isso. As palavras dele atingiram Cecília como um soco no estômago. Ricardo, por favor. Ele levantou a mão, silenciando-a gentilmente. Não é uma decisão fácil para mim. Mas acho que é necessária. Para nós dois. Cecília sentiu as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela queria protestar, dizer que não era necessário, que eles poderiam superar isso juntos. Mas uma parte dela sabia que Ricardo estava certo. O que acontece agora? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Ricardo se levantou, olhando para ela com uma mistura de amor e tristeza. Agora, você cuida dos seus pacientes.
Eu vou para a casa de praia por um tempo. Quando Gustavo receber alta, bem, acho que será hora de tomarmos algumas decisões. Ele se inclinou, beijando suavemente a testa de Cecília. Eu te amo, Cecília. Nunca duvide disso. Mas às vezes, o amor não é suficiente. Com essas palavras, Ricardo se afastou, deixando Cecília sozinha no jardim. Ela o observou partir, sentindo como se uma parte de sua vida estivesse se despedaçando diante de seus olhos. O som de seu pager a trouxe de volta à realidade. Dever chamando. Com um último olhar para a direção que Ricardo havia tomado, Cecília se levantou, enxugou as lágrimas e caminhou de volta para o hospital. Ela tinha pacientes para atender, vidas para salvar. E, em algum lugar no meio disso tudo, ela teria que encontrar uma maneira de salvar seu próprio coração. As semanas passaram em um ritmo frenético para Cecília. Ela se afundou no trabalho, usando cada momento livre para verificar o progresso de Gustavo ou atender outros pacientes. Era mais fácil se concentrar nas batidas dos corações alheios do que enfrentar o tumulto em seu próprio peito. Ricardo manteve sua palavra e foi para a casa de praia. As poucas mensagens que trocavam eram breves e práticas, deixando um vazio que Cecília sentia profundamente. Cada noite, ela voltava para um apartamento silencioso, as memórias de uma vida compartilhada ecoando em cada cômodo. Gustavo, por outro lado, melhorava a cada dia. Suas conversas com Cecília se tornaram mais longas e profundas, reacendendo uma conexão que ambos pensavam ter se perdido no tempo. Ele falava sobre sua vida nos últimos anos, os sucessos e fracassos, e como nunca havia realmente esquecido Cecília. Sabe, disse Gustavo numa tarde, enquanto Cecília checava seus sinais vitais, quando eu estava inconsciente, sonhei com você. Cecília congelou por um momento, seu coração acelerando. Mesmo, ela perguntou, tentando manter um tom casual. Gustavo assentiu, seus olhos fixos nela. Era como se estivéssemos de volta à faculdade. Você estava rindo, o sol brilhando em seu cabelo. Foi reconfortante. Cecília sentiu um nó na garganta. Gustavo, eu... Não, ele a interrompeu gentilmente. Não precisa dizer nada. Eu sei que as coisas são diferentes agora. Você tem sua vida, seu marido. Eu só queria que você soubesse que nunca deixei de pensar em você. As palavras dele pairaram no ar, carregadas de possibilidades e receios. Cecília se viu à beira de um precipício emocional, dividida entre o passado que Gustavo representava e o futuro que ela havia construído com Ricardo. Gustavo, ela começou, sua voz trêmula, o que tivemos foi especial. Uma parte de mim sempre vai te amar. Mas você ama seu marido, Gustavo completou, um sorriso triste em seus lábios. Cecília assentiu, sentindo as lágrimas se formarem em seus olhos. Sim, eu amo. E estou assustada com o quanto sua presença mexeu comigo. Com o quanto isso está afetando meu casamento. Gustavo estendeu a mão, tocando gentilmente o braço de Cecília. Eu entendo. E sinto muito por ter causado essa confusão na sua vida. Não é culpa sua, Cecília respondeu, enxugando uma lágrima teimosa. Às vezes, a vida nos coloca em situações que testam quem somos e o que queremos. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso das palavras não ditas pairando entre eles. Finalmente, Gustavo falou. Cecília, independente do que aconteça, quero que saiba que sou grato. Não apenas por salvar minha vida, mas por ter feito parte dela. Você me tornou uma pessoa melhor. As palavras dele tocaram Cecília profundamente. Ela se inclinou, beijando suavemente a testa de Gustavo. Você também me tornou melhor, Gus. Nunca duvide disso. Naquele momento, Cecília sentiu algo mudar dentro dela. Uma clareza que não tinha antes. Ela sabia o que precisava fazer. Preciso ir, ela disse, levantando-se. Há algo que preciso resolver. Gustavo assentiu, compreensivo. Vá. E Cecília, seja feliz. Com um último olhar para Gustavo, Cecília saiu do quarto. Ela caminhou rapidamente pelos corredores do hospital, sua mente focada em uma única coisa. Ao chegar em seu escritório, pegou o telefone e discou um número familiar. Ricardo, ela disse quando ele atendeu. Podemos nos encontrar? Precisamos conversar.
Horas depois, Cecília estava sentada na areia da praia, observando o pôr do sol. O som das ondas era reconfortante, lembrando-a de tantos momentos felizes que ela e Ricardo haviam compartilhado ali. Ela o viu se aproximando à distância, seu coração acelerando a cada passo que ele dava. Quando Ricardo finalmente se sentou ao lado dela, Cecília sentiu uma onda de emoção a invadir. "Oi", ela disse suavemente. "Oi", ele respondeu, seus olhos buscando os dela. Por um momento, ficaram em silêncio, apenas absorvendo a presença um do outro. Então, Cecília falou: "Ricardo, essas últimas semanas foram intensas. Reencontrar Gustavo trouxe à tona muitas emoções e lembranças que eu pensei ter superado. Por um tempo, fiquei confusa, incerta." Ela fez uma pausa, reunindo coragem para continuar. Ricardo esperou pacientemente, seus olhos nunca deixando os dela. "Mas sabe o que eu percebi?", Cecília continuou. "Que o passado é exatamente isso, passado. O que Gustavo e eu tivemos foi especial, sim. Mas o que construímos, você e eu, é mais forte, mais profundo." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Cecília. "Eu te amo, Ricardo. Não apenas como meu marido, mas como meu melhor amigo, meu parceiro, minha rocha. Esses dias longe de você me fizeram perceber o quanto você é fundamental na minha vida." Ricardo estendeu a mão, enxugando gentilmente as lágrimas de Cecília. "Eu também te amo, Cecília. Mais do que você pode imaginar. Esses dias separados foram um inferno." "Podemos superar isso?", Cecília perguntou, sua voz carregada de esperança e medo. Ricardo sorriu, aquele sorriso que sempre aquecia o coração de Cecília. "Podemos superar qualquer coisa, juntos. Não vai ser fácil, mas estou disposto a lutar por nós. Você está?" Cecília não respondeu com palavras. Em vez disso, ela se inclinou, capturando os lábios de Ricardo em um beijo profundo e apaixonado. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, mas sorrindo. "Isso responde sua pergunta?", Cecília perguntou, um brilho travesso em seus olhos. Ricardo riu, puxando-a para mais perto. "Acho que sim, Dr. Almeida. Acho que sim." Enquanto o sol desaparecia no horizonte, Cecília e Ricardo permaneceram abraçados na praia, o som das ondas embalando sua reconciliação. Cecília sabia que ainda haveria desafios pela frente, conversas difíceis e momentos de dúvida. Mas ali, nos braços de Ricardo, ela se sentia em casa. O passado havia trazido Gustavo de volta à sua vida, mas o futuro era com Ricardo. E pela primeira vez em semanas, Cecília sentiu seu coração completamente em paz. Enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu, Cecília fez uma promessa silenciosa a si mesma: valorizar cada momento, cada batida de coração, seja na sala de cirurgia ou nos braços do homem que amava. Porque no final, era isso que realmente importava: amor, compromisso e a coragem de escolher, todos os dias, o caminho que leva à verdadeira felicidade.